Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso plano anual de leitura da Bíblia, da série. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 e 26 de Mateus. O capítulo 25, ele traz uma essência em suas parábolas. A essência de nós buscarmos a Deus de maneira completa, de nós fazermos as coisas de maneira 100%. E uma das parábolas mais marcantes e mais conhecidas desse capítulo é a parábola das 10 virgens. E aqui nós vamos ver as prudentes e as insensatas. O interessante dessa parábola que nós vamos frisar nessa leitura é que todas estavam buscando a Deus, todas queriam alguma coisa de Deus, a presença de Deus, só que algumas, 5 delas, não tinham o suficiente. Como nós precisamos trabalhar isso na nossa vida? Porque muitas vezes nós estamos buscando a Deus com moderação. Nós estamos ainda meio que equilibrando a nossa vida. Até certo ponto eu busco a Deus. Eu vou esperar, eu vou ter azeite, eu vou ter fé até aqui. Daqui para frente, eu não vou me munir. E nós sabemos que a palavra fala que 5 delas eram prudentes e levaram azeite extra. Vai que precisa esperar mais, vai que precisa pagar um preço maior. Então eu vou ser prudente, eu vou ter condições de esperar até que ele venha. E é algo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Nós precisamos parar de buscar a Deus e de sermos cristãos com moderação e começarmos a ser excelentes. Deus espera isso de nós. Deus espera excelência em nós, que tudo que Ele coloca na nossa vida, na nossa mão, seja uma espera, ou então o seu dinheiro, como a outra parábola do capítulo 25, que as coisas venham a render, a prosperar, que a gente esteja lá. No momento em que o noivo chega, 5 delas estão lá. E o que mais me chamou a atenção, particularmente sempre me chama a atenção nessa leitura dessa parábola, é que quando elas chegam, né, as imprudentes, as insensatas, elas chegam, o noivo ainda está lá e elas batem a porta, mas a resposta dele é: eu não te conheço. Ou seja, aquela pessoa que dá sempre o mínimo, aquela pessoa que se envolve sempre o mínimo, pessoa que não se entrega 100% para o transbordar do Espírito Santo na vida dela, na verdade Deus não conhece ela, ela não tem relacionamento com Deus, ela tá só lá. Tá entendendo? Quem sabe você tá sendo esse cristão. Então, em nome de Jesus, já muda isso na tua vida para você ser aquela pessoa entregue, aquela pessoa verdadeira, aquela pessoa autêntica na presença de Deus, um verdadeiro filho de Deus e não apenas aquela pessoa que tá lá na igreja, tá lá vendo um vídeo cristão, mas não tem o suficiente de Deus, não tem o suficiente de Deus. Meu Pai do céu, em nome de Jesus, que nós venhamos a ter o transbordar de Deus na nossa vida. E aqui nós já entramos dentro do assunto, né, do final do texto de Mateus, que é a conspiração, a traição e a sepultura, né, de Jesus Cristo, a morte e a sepultura de Jesus, mas no capítulo 26 nós vamos ver muito firme o assunto traição de Judas e de Pedro, né? E nós precisamos entender que é muito importante esse capítulo, porque Judas, ele conspira dentro dele trair Jesus, ele maquina dentro dele, né, trair Jesus, e muitas vezes nós somos essa pessoa que erra. Judas, ele trai Jesus e ele arrepende, mas ele não arrepende da maneira genuína, é o que a gente chama de remorso. Ele não sabe consertar. Tem muita gente dentro da igreja cheio de remorso. É aquela pessoa que não sabe consertar. Então ele vai ao sacerdote, fala que traiu Jesus, uma pessoa inocente, joga as moedas até eles compram o vale, cumprindo uma profecia no passado de Deus falando sobre, né, estrangeiros que serão enterrados ali, né, o vale de sangue. E com aquele dinheiro, porque é um dinheiro maldito, né? E Judas, ao invés de ir até Jesus, reconhecer o seu erro, pedir perdão, confessar, não. Ele não quer conserto, ele só quer parar de sentir. E ali ele suicida. E tem muita gente assim na igreja que erra e não quer consertar, ele só quer parar de sentir. Que foi totalmente diferente do caso de Pedro.
que ele não tinha noção, não tinha consciência da realidade dele, como todos nós, né? Nós achamos tanto mais de nós mesmos, né? Nós achamos que nós temos uma fé tão elevada e às vezes a gente nem, às vezes não, a gente nem tem a fé que a gente acha que tem, a convicção que a gente acha que tem. E Jesus fala: Pedro, vai orar para que você não seja tentado e caia na tentação. E Pedro não entendeu o que Jesus estava dizendo. Em nome de Jesus, que essa palavra venha te despertar hoje, que você possa entender o que Deus está querendo te dizer na leitura desses 2 capítulos e dizer: filho, fica atento, porque você vai ser tentado e você não pode cair nessa tentação. Pedro nega Jesus. Antes que o galo cante 2 vezes, Pedro foi e negou Jesus Cristo. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu com toda a força dele. A um ponto de quando Jesus ressuscita, Jesus chama Pedro. Então assim, hoje a gente vai terminar esse capítulo 26 falando sobre Judas e Pedro. Quem você escolhe ser? As insensatas ou a prudente? Quem você vai ser? Aquela pessoa moderada de Deus? Deus não quer moderação, Deus quer transbordar, Deus quer que você transborde do Espírito Santo na tua vida. É isso que Deus espera. Ele espera que nós também venhamos a consertar de maneira real e verdadeira, né, todas as coisas em nós. E não fiquemos como Judas, nos esquivando, tentando só eliminar a dor, o peso na consciência, a tristeza, mas ir lá e consertar mesmo. Então hoje, nosso dia de leitura termina aqui. Anual, eu encontro você amanhã, mas fica com essa reflexão no seu coração. Que Deus te abençoe.